da TV Arapuã, viu? Muita gente aí já fazendo comentário na postagem aí do chamamento dessa entrevista. Olha aí, já tem destaque dessa entrevista aí no Instagram da TV Arapuã, vários comentários. Tá aí a Luciana Gomes, a Maia Costa, a Raíssa, a Nívia Ribeiro, a Leide, Marileide, João Paulo Silva, Sandrinho, Rinaldo, Flávio, tudo do programa de hoje, de agora, olha só, 10 horas da 10h47 da noite, todo mundo ligado aqui no Frente a Frente. Obrigado aí pela participação de todos vocês, né? Rui Galdino, Padre Albeni, Walter Santos e o professor Luiz Gonzaga. O Rui Galdino já pulou fora aqui, não aguentou o debate, talvez não volte. Volta aqui para mim. Deixa eu trazer a pesquisa do Estado que saiu hoje, não é isso? Pesquisa da disputa estadual que saiu hoje. Pesquisa da Real Big Data. Trouxe aí números da pesquisa de hoje. Trouxe aí o governador João Azevedo, tá aí, a pesquisa de hoje, né? Essa é a antiga, essa é de 29 de agosto. Essa é de 29 de agosto. Eu gostaria do dia 19 de setembro. Trouxe novos números nessa disputa ao governo, porque, e aí já quero fazer aqui, deixar para os senhores a pergunta. Estamos a 13 dias do pleito, tá aí, não é isso? Vamos lá. Aí sim, 19 de setembro de 2022. O governador João Azevedo aparece com 33% da intenção de voto, isso é uma pesquisa de hoje. O senador veneziano Vital do Rego aparece com 17% da intenção de votos. Tá trocado aqui o local aqui, porque aí é Nilvan Ferreira, que aparece com 15%, Pedro Cunha Lima com 14%. Então aí a pesquisa aponta uma margem de erro de 3%, o que coloca ainda essa disputa entre a segunda colocação. Vocês conseguem cravar hoje aqui, 13 dias antes da eleição, quem vai para o segundo turno? Já dá para a gente fazer isso? Ou a gente vai ficar no exercício do chute aqui? Eu acho que é muito improvável a gente ter porque os 3 terceiros colocados estão dentro da margem de erro. Agora, uma coisa que eu vinha comentando recentemente é que a campanha de veneziano, ela criou mais volume de campanha no interior. Você consegue, né, ver... Uma adesão. Muita adesão dela. Você vai ver, é claro, que é uma coisa que é importante destacar, a vinculação com a campanha do presidente Lula nas pequenas cidades, ela é muito forte. Então você teve grandes manifestações em São Bento, em Catolé do Rocha, Souza, Uiraúna, que aí essa coisa da rede social aí, que possibilita a gente acompanhar um pouco isso, que não vem sendo repetido nas campanhas de Pedro, que eu acho que deu uma certa definhada, inclusive, do ponto de vista da ação política, mas principalmente naquilo que é importante nesse momento, que é volume de campanha de rua, né? Agora, o outro dado é Nilvan, que esse eu confesso que não dá para ter tanta, porque embora ele não tenha tanto volume de rua para uma campanha estadual, com aquela coisa da animação que a militância geralmente gera, Nilvan é um comunicador muito conhecido. E que ele transita ali, inclusive, num eleitorado lulista, que é boa parte da população de baixa renda. Então, até porque não dá para fazer uma vinculação direta dessas duas questões, né? Principalmente nos grandes centros como João Pessoa e Campina Grande. Agora, por isso que eu acho que há aí uma certa imprecisão, porque os 3 estão oscilando dentro da margem de erro. O governador, obviamente, está na dianteira, eu acho que não teria dúvida disso, pela própria estrutura governamental, pelo volume de campanha que ele tem colocado agora nessa reta final. Até eles admitem que o segundo turno é com o João Azevedo. Sim, é com o João Azevedo. A questão é, a depender do comportamento das campanhas de Nilvan, de Pedro e de veneziano nessa reta final, com adesões locais e nome estadual. Estrategicamente, você acha que qual é o passo de cada um dos 3? Pedro Cunha Lima, por exemplo, focar em Campina, veneziano em Campina também, ou João Pessoa, Nilvan Ferreira, focar na grande João Pessoa, não adianta mais ele debater interior do estado? Pedro e Nilvan e veneziano, eles concentram o Campina Grande ali, o chamado ali Polo da Borborema, ali o Complexo da Borborema, porque os dois estão dentro da ação política ali. Eu acho que, inclusive, Pedro, mais forte ainda em torno de Campina Grande do que veneziano. O veneziano ele tem conseguido expandir no estado, porque é senador durante 4 anos, conseguiu também dialogar
né, com várias estruturas, tem um reforço da campanha de Lula e tem uma pessoa que, quer queira, quer não, goste ou não, uma pessoa que opera a política de forma profissional há muito tempo, que é o ex-governador e candidato a senador, que está na dianteira aí, Ricardo Coutinho também. Então, gente que é profissionalizada nisso. Então, acho que, no caso de Veneziano, ele tem que sair, né, não só de Campina Grande, embora dispute ali com o Pedro, mas trazer esse volume para João Pessoa, que eu acho que deve ser o oposto do governador. Acho que o governador, a estrutura governamental, ela permite também, mas essa reta final, ele tem volume de campanha na capital, mas ele tem que focar no interior. Nilvan, eu fico nessa minha dúvida, porque, de fato, como é uma coisa muito pulverizada, fica difícil saber onde é que vai focar mais. Talvez trazer para a grande João Pessoa, que aonde talvez onde tenha Bolsonaro, maior, inclusive, tem né? uma votação maior, mais expressiva, né? Viu, Luiz, eu quero lhe dizer ao pessoal que está aqui me mandando, você disse que eu tinha ido embora. Eu não fui embora, não, eu estou aqui. Eu saí para tomar uma aguinha e disseram que eu tinha ido embora. Olha, eu não sou de correr da raia, não. Mas veja bem, a campanha em João Pessoa, na Paraíba, logicamente, independente de pesquisa, eu não vou me referir à pesquisa, porque você sabe que eu não tolero negócio de pesquisa. Mas a gente anda esse estado e sabe como as coisas vão acontecendo. Porém, para fazer jus à sua pergunta, dentro das pesquisas que aí estão, a minha opinião é o seguinte: o governador João Azevedo está assim com o pé no segundo turno. É o que o colega já disse, a estrutura do governo, o próprio governo em si, a caneta governamental funciona bem. Prefeito, deputado. Prefeito, deputado, todo mundo gosta disso. E o governador também está fazendo uma gestão razoável. Não é das melhores, que eu imaginava poderia ter sido bem melhor, mas está fazendo uma gestão que eu diria feijão com arroz. E está conseguindo escapar. Agora, quem vai para o segundo turno com o João? Na minha opinião é o seguinte: Pedro Cunha Lima, na minha opinião, está fora do segundo turno. É um jovem idealista, com muitas ideias interessantes, tem o apoio do deputado federal que trabalhou muito, mas ele se perdeu no caminho. Por quê? Você acha que ele faltou ele se posicionar na disputa presidencial, por exemplo? Faltou se posicionar na disputa presidencial. Ele ficou aqui na Paraíba recebendo um presidente, recebendo outro. Isso não é bom. A pessoa tem que ter definição, seja quem for. Então, o jovem Pedro, eu acho que ele vai ficar para uma outra oportunidade. Tem feito um esforço muito grande. Quem tem levado a sua campanha realmente nas costas é o senador Efraim e o pai dele, o Cássio Cunha Lima, ex-governador, que é uma grande liderança nesse estado ainda, mesmo sem ter mandato. Se não fosse Cássio e se não fosse Efraim, Pedro já tinha se evaporado. Mas ainda continua respirando por aparelhos. Está aí no empate técnico aí, segundo as pesquisas, que eu não acredito. Eu acho que Pedro não tem mais condições de ir ao segundo turno, com todo respeito à candidatura do jovem Pedro. Nilvan Ferreira e Veneziano. Aí é pau a pau. Aí é um da esquerda e um da direita. Eu acho, a opinião minha, que está mais provável no segundo turno entre João e Nilvan. João e Nilvan? João e Nilvan. Aí vai vir aquela história, a polarização presidencial que está influenciando aqui na Paraíba também, como no Brasil todo. Aí pega fogo a Paraíba. Como no Brasil todo. João votando em Lula, mesmo Lula dizendo que o candidato dele é veneziano, e Nilvan votando em Bolsonaro. Então eu acho que Nilvan, que está aí na pesquisa que você acabou de ler, é 1% aí a diferença. 17, 15, 14. Nilvan, que quase era prefeito de João Pessoa. Se o PL, se o Hélito Roberto e companhia der mais uma forcinha a Nilvan tem como chegar lá no segundo turno. Veneziano pode chegar também, eles estão iguais aí. Veneziano pode chegar também. Agora, o que eu acho interessante é que, se Veneziano chegar, vamos ter um fato sui generis no nosso estado. 2 esquerdistas no segundo turno, todos 2 votando em Lula. Veneziano, que tem o apoio de Lula, e João também. E João, que também vota em Lula e que tem o vice-presidente de Lula pedindo voto para João. Eu fico curioso para saber, num caso como esse, como o bolsonarista iria se posicionar. Veja bem, já pensou um segundo turno entre João e Veneziano, 2 esquerdistas? Para onde iria a direita paraibana, como você diz? Aí ninguém sabe. Walter, você sabe dizer? Agora eu acho que vamos ter no segundo turno, para concluir, Luiz, eu acho que a preço de hoje teremos João e Nilvan no segundo turno. Agora, temos 2 semanas de campanha que tudo ainda poderá mudar. Tudo ainda poderá mudar.
Inclusive Pedro. Se Pedro der uma melhorada aí na sua performance, pode também chegar. Estão muito parecidos. Mas o caminho é esse. Eu acho que é João e Nilvan. Albeni, Walter. Primeiro o mais velho. Primeiro o mais velho, depois de tanta briga eu quero ganhar ele. Vai. Olha só, os dados da pesquisa mostram que João Azevedo, ele está com a performance desde o início da campanha até agora, com uma vaga assegurada no segundo turno. O segundo candidato, pela pesquisa que você aponta, qualquer um dos três pode chegar a essa condição de ir com João Azevedo. Neste momento, há uma sinalização pró-veneziano em face de vários fatores que foram alguns comentados aqui. Faltando 13 dias para a eleição, nós vamos precisar saber como fica esse imbróglio da disputa para o Senado Federal. Porque na disputa hoje, também segundo essa pesquisa que você mencionou, o candidato Ricardo Coutinho, ele aparece com 33% na liderança dessa disputa. Entretanto, ele está impugnado. Ele vive a expectativa de que nesses próximos dias possa conseguir uma liminar, do TSE ou do Supremo Tribunal para validar a sua candidatura. Este é um aspecto que merece atenção porque começa a existir o voto útil em Poliana Dutra. Poliana Dutra, que também nessa pesquisa já está aparecendo com 16 pontos percentuais e Efraim Filho com 20. Esse percentual de Efraim, se eu estivesse com um exame clínico, estaria preocupado porque em todas as pesquisas do início até agora, ele sempre margeia entre 20% e 21%. Ele não cresce. E isso significa dizer preocupação. Então, nós vamos precisar saber se Ricardo terá o aval do TSE ou do Supremo, porque se isso não acontecer, a Poliana poderá ter o voto útil do atual candidato, quer dizer, impugnado Ricardo Coutinho. Walter, você até antecipou o debate no Senado, que a gente ia fazer até para fechar, mas só para ficar claro, em relação ao segundo turno do governo, na disputa ao governo, qual é a sua aposta? Não, eu acho que João está garantido no segundo turno e qualquer um dos três, Veneziano, Pedro ou Nilvan... Ainda tem chances? Qualquer um dos três ainda tem chance. E quem agrega mais? Quem perder desses aí? Por exemplo, se João for com Veneziano, vamos aqui. Você está dizendo qual seria o melhor cenário para João? Qual é o melhor cenário para João? Não, porque todos ficam contra João. Não, os três ficam contra João. Certo. Para João, em tese, Nilvan seria o melhor candidato, porque iria ser um confronto em todos os níveis. E ele ficaria sozinho na base de Lula? Não, sim, ficaria... E Veneziano e Pedro votaria tudo em... Não, eu não estou dizendo que eles vão votar. Estou dizendo que Nilvan polarizaria, daria um caráter de maior enfrentamento lógico para, no caso de João e Nilvan, do que, por exemplo, Rui falou aqui da hipótese de Veneziano. O que, em não se tratando de dois candidatos de esquerda, porque nenhum dos dois eles vão ter um problema. Quer dizer, imaginemos a hipótese de João disputar o segundo turno com Veneziano Vital. Vai ser uma cena... Mas aí o Nilvan ia para Veneziano, Pedro ia para Veneziano. Certo, então, aí começa outro cenário que vai depender de muitos fatores. Agora, João não está, diferentemente do que disse Rui, assim, feijão com arroz, não é bem assim. Nos últimos 4, 5 dias foram anunciados decisões, por exemplo, o tribunal, o Tesouro Nacional anunciou ontem que pela segunda vez o governo de João Azevedo se mantém com o rating AA. É o único estado que tem esse domínio fiscal de do único todos Brasil? dos 9 estados. Do Nordeste. É o único.
tá certo? Recentemente... Mas, Walter, feijão com arroz é comida boa, Walter. Peraí, deixa eu dizer a vocês, são números que são o IDEB, que é uma, vamos dizer assim, base de dados da educação, tá certo? Expôs o saldo de 3 anos e meio do governo João Azevedo num patamar que foi superior a todos, comparativamente, tá certo? A todos os governos, inclusive de Ricardo Para João Azevedo é melhor. Eu estou falando dos números que foram apresentados. Para concluir, ele teve também agora recentemente anunciado que o desempenho de competitividade, tá certo, dos governos de uma forma geral, a Paraíba apareceu em primeiro dos 9 estados. Para Dona Maria, muito importante. Pra gente fechar aqui, Para Dona Maria em Jascavalo, isso é muito importante. Não vai levar nada. Só pra gente fechar. Segundo turno, pra gente fechar. Segundo turno, eu acho que Pedro tem chance de ir. Pedro tem chance de ir. E se Pedro for, como a cauda, eles se reúnem, os 3 se reúnem no segundo turno. Contra João. Deixa eu concluir. Vamos fechar aqui, vamos fechar porque o nosso tempo estourado. Rapidinho, deixa eu concluir a questão de João, porque votos de chamação do fato. 30 segundos. Quando eu falei feijão com arroz não é dizer que ele tem mal, não. O governo de João é um governo regular, tem feito muito pela Paraíba. Não tem escândalo. Eu considero o João Azevedo um cidadão honesto, apesar de ser esquerdista. Mas é a exceção. É a exceção. Esquerda virou um conceito amplo, né? Não, peraí, deixa eu concluir rapidinho. Eu considero o João, apesar de ser esquerdista, um cidadão honesto. É o que tem de exceção aí nessa petelhada toda aí. Então, veja bem. Mas João faz um governo regular e melhorou muito nas pesquisas por causa, olha o detalhe aí que ninguém disse ainda, por causa da entrada do seu vice-governador lá de Campina Grande, o jovem vice-prefeito Lucas Ribeiro, filho da senadora Daniela e sobrinho de Aguinaldo, que melhorou, que deu mais ânimo, deu mais sangue novo na chapa de João, principalmente em Campina Grande e no interior da Paraíba. Então tudo isso fez João sair de uma situação que estava até então não muito boa e melhorou nessa reta final. Graças a Lucas e toda a coligação que o João fez em torno dele, vários deputados, muito prefeito, etc., João vai para o segundo turno, faz um governo regular. E quando eu falo em feijão com arroz, Walter, não é no sentido ruim, não. Feijão com arroz é uma comida boa. Se você não gosta, eu gosto. Ok, vamos fechar rapidinho. A gente vai para um rápido intervalo. Deixa eu mandar um abraço para o prefeito Jacques II, lá de São Bento. O deputado Ricardo Barbosa está acompanhando também, o padre Glênio também. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos vocês. Rapidinho, intervalo comercial. Na volta, eles vão dizer aqui quem é que vai ganhar pro Senado. Será que é muito exigente de vocês? Pelo menos uma aposta. Um minutinho a gente tá de volta para fechar. Ventilador do Grande por R$ 99,90. No Armazém Paraíba é só R$ 99,90. A Smart TV de 40 é 12 de R$ 139,90. O A23 é só 10 de R$ 129,90. A fritadeira grande é 10 de R$ 39,90. Refrigerador é 12 de R$ 249,90. O roupeiro fica 12 de R$ 75,90. Cama box casal é 12 de R$ 42,90. E a sanduicheira é 4 de R$ 19,90. Vem pro aniversário do Armazém Paraíba. Tu sabe por que Pedro é o melhor para governar a Paraíba? Ele não perde tempo com conversa mole. Vai lá e faz. É de Pedro, projeto que acaba com os privilégios dos políticos. Garante recursos para instituições que cuidam de crianças, de idosos, pacientes com câncer e pessoas com deficiência, como Napoleão Laureano e a PAI. Pedro tem história. É um cara família, advogado e professor. Foi eleito o melhor deputado do Brasil, 7 vezes o melhor da Paraíba. Pedro tá pronto para governar a Paraíba. Pedro, 45.